no mundo virtual é meio parecido, né? Então se acomodem por aí, por favor, desliguem os seus microfones, né? E um prazer ter vocês aqui para esse nosso último dia do evento Sinergia. Tivemos 3 dias maravilhosos, né? Segunda, terça e quarta. Segunda-feira fizemos uma primeira avaliação macro aí de todos os 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Surgiram muitos insights de tudo que a gente já aprendeu até hoje, né? O quanto a gente já conseguiu evoluir. E é legal fazer esses momentos porque, às vezes, a gente olha e fica focado só no problema, né? Só naquelas coisas ruins, assim, no que a gente ainda tem que fazer. Mas quando a gente para e olha para trás, como a gente cresceu nesses 10 anos, né? Hoje, quantas instituições têm trabalho aí com plano de segurança do paciente, já tem núcleo estruturado, já estão com os protocolos implementados, já estão trabalhando processos de acreditação, enfim, muita coisa aconteceu e a gente tem que saber valorizar essas coisas também, né? Mas é claro que tem muitas oportunidades, né? E entre elas a gente discutiu no segundo dia, então, que foi o dia voltado para as questões de financiamento, né? Financiamento tanto da rede pública quanto da rede privada, como que o Ministério da Saúde pode fomentar isso, como que a ANS está fomentando isso junto à saúde suplementar, né? Pedindo que os convênios façam negociações baseadas em valor e tragam para as negociações também os conceitos de segurança do paciente. A RN 507 está cheio de questões ligadas à segurança e experiência do paciente. A Thaisa deve conhecer bem essas RNs aí por causa dos processos de acreditação, né, Thaisa? E aí passamos depois para o terceiro dia, que foi o dia educacional, né? E o dia educacional foi aquela questão que acho que todos nós que trabalhamos com isso aqui enfrentamos um problema, eu em especial em hospital-escola, né? Todo ano a gente tem uma turma nova de residentes e acadêmicos e o pessoal vem, o que é isso, né? Segurança do paciente, os caras não receberam esse tipo de formação no treinamento, na graduação. Então, um trabalho que a gente está tentando através das organizações, da Sobrasp, Rebraensp, enfim, CONAR, chegar junto ao Ministério da Educação justamente para tentar, vamos dizer assim, de uma maneira mais incisiva, formalizar esse tipo de treinamento em todas as áreas da saúde e preferencialmente de modo transversal, né? Que a gente consiga colocar as pessoas todas trabalhando juntas desde pequenininho, né? Eu digo, né? A gente faz na nossa formação, a gente aprende a ser nutricionista, médico, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, olhando só para o nosso umbigo, e a gente se forma e dizem para a gente que a gente tem que trabalhar em equipe, né? Um troço assim muito maluco, né? E hoje nós vamos falar de engajamento do paciente, mas eu vou falar em seguida sobre engajamento do paciente. Antes disso, eu quero agradecer muito mais uma vez pelos nossos patrocinadores que foram assim sensacionais, né? Viabilizaram a realização deste evento aqui e mostram o compromisso deles mesmo em fomentar esse tipo de atividade no Brasil, né, que discuta segurança, experiência do paciente, né, mostrando que a indústria, as operadoras de plano de saúde, os hospitais, enfim, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Então, Carol, por gentileza, se puder projetar para a gente o nosso primeiro vídeo. Meu agradecimento especial nesse último dia para a Seguros Unimed, que tem sido uma parceira nossa desde o início da Safety for Me. Nós estávamos lá no nosso primeiro ano, fazendo um dos primeiros testes pilotos e tal, e o Dr. Fábio Gastal, que é um dos superintendentes da Seguros Unimed, nos levou para dentro da Seguros Unimed, e aí com o apoio do Eric, com o apoio da Priscila, com o apoio do Rolim, com o apoio do Rafael, enfim,
tem sido um grande parceiro com quem a gente vem trabalhando há muitos anos, treinamentos, plataforma, enfim, um monte de iniciativas, eles estão sempre nos apoiando. Um agradecimento muito especial a Seguros Unimed. Carol, se tu puder projetar agora o nosso segundo vídeo, por favor. E aqui, Mamem, mais um agradecimento especial ao nosso novo parceiro, a Bayer, né? A Bayer é a primeira vez que a gente tem um relacionamento mais próximo, mas esse relacionamento aconteceu em função de algumas pessoas que realmente acreditam nesse projeto, e uma delas está aqui com a gente, que é o Gustavo Lemos, que tem me apoiando já, e não é de hoje, a gente, desde a época que eu estava na Unimed, eu conheço o Gustavo há muitos anos, né, em função de filhos e escola e tal, e acabamos depois nos cruzando profissionalmente na Unimed Porto Alegre, fizemos algumas negociações muito interessantes lá no cenário da oftalmologia, enfim, e ele conseguiu hoje nos conectar a Safety for Me com a Bayer. A gente fica muito feliz, Gustavo, com o teu apoio, da Thaisa e de toda a equipe da Bayer, e a gente percebe realmente como qualidade, experiência e segurança está conectado com a missão da Bayer. Então, assim, muito obrigado de coração pelo apoio, e eu quero anunciar para todos em primeira mão que a Safety for Me já tem o seu primeiro patrocinador confirmado para a nossa terceira semana internacional de segurança do paciente, a se realizar em setembro desse ano, que é a Bayer, que já confirmou que estará com a gente, né, no evento. Então, como é que faz assim, ó, coraçãozinho para a Bayer aí. Muito, muito obrigado, Gustavo, por ter capitaneado esse projeto e por ter acreditado aí na nossa missão também. Aí. Tamo junto, tá? Gente, hoje estamos falando, então, de engajamento do paciente, né? O nosso gancho do engajamento do paciente, né, é nos preparar justamente para essa semana, né, de segurança do paciente que vai se realizar em setembro, né? Todo mundo atualmente quer engajar o paciente. Se tu fala com o hospital, quer engajar o paciente, o médico quer engajar o paciente, o enfermeiro, o nutricionista, todo mundo quer engajar. As operadoras de plano de saúde, então, estão enlouquecidas, né? Tu só fala em engajar o paciente para trabalhar prevenção e promoção, que é para reduzir custo, né? Então, virou o que a gente chama no mercado uma buzzword, né? O mercado está cheio de buzzwords hoje, tem inovação, transformação digital, chat GPT, inteligência artificial, e entre elas a palavra engajamento do paciente está muito, muito forte, né? E engajamento do paciente tem aparecido de uma maneira muito mais estruturada em alguns planos de trabalho bem importantes. Um deles foi o Plano de Ação Global que a Organização Mundial da Saúde lançou em 2021, né? O Plano 2021-2030, né? Que é para tentar reduzir a zero os eventos evitáveis, né? E entre os pilares, um dos pilares, que é o pilar central deles, é o engajamento dos pacientes e seus familiares no seu autocuidado. Então, assim, extremamente importante, o tema muito caro para a gente, né, que trabalha com segurança do paciente. E esse ano, como eu disse para vocês, a Organização Mundial da Saúde elegeu para o ano de 2023, o tema Engajando o Paciente para a Sua Segurança. E o slogan que eles usaram na campanha é amplifique a voz dos pacientes. Olha que legal, né? Então, realmente trazendo de verdade o paciente para o centro do cuidado, num setor que é totalmente montado e estruturado para atender os profissionais, né? A gente não desenhou os processos para atender os pacientes. Eu brinco que os pacientes me lembram aquele filme do Chaplin, né? O Tempos Modernos, que tem aquela esteira e o Charlie Chaplin está só batendo martelo na esteira, assim. Para mim, eu vejo o paciente na esteira, coitado do paciente, né? E a fábrica montada para atender a nós, profissionais, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, gestores de uma forma geral, né? Mas eu acho que está todo mundo nesse barco para fazer a virada e realmente
ter o paciente no centro do cuidado, né? Então, entre os objetivos que a Organização Mundial da Saúde ela destaca, ela bota assim 3 grandes objetivos, né? O primeiro, conscientizar sobre a necessidade do envolvimento ativo dos pacientes, familiares e cuidadores em todos os ambientes e níveis de cuidado em saúde para melhorar a segurança do paciente. Número 2, articular profissionais da saúde, organizações de pacientes, gestores de saúde, provedores de serviço de saúde e outras partes interessadas, visando somar esforços para envolver pacientes e familiares nas políticas e nas práticas de segurança do paciente. E o terceiro objetivo, capacitar pacientes e familiares para se envolverem ativamente em seus próprios cuidados de saúde e na melhoria de segurança da segurança do paciente. Então, acho que mais alinhado do que isso, impossível, né? Estamos todos na mesma página aqui, né? Olhando para isso tudo, parece até que é fácil a gente fazer isso tudo, mas posso dizer de cadeira, pelo menos na nossa experiência na Safety, o quão difícil é a gente trabalhar essas questões todas, né? Por questões culturais, por questões hierárquicas, enfim, por N fatores aí que a gente vai poder discutir um pouco, né? E uma das coisas que para mim é das maiores verdades é que cada paciente é uma verdade, é uma história, né? Cada um tem uma história própria, tem seus medos próprios, tem as suas próprias necessidades. Então, é muito difícil, para não dizer que é impossível, a gente ter uma solução que atenda a todo mundo, né? Aquela coisa do one size fits all, né? A gente tem que estar sempre correndo atrás para customizar para um público, para um segmento, né? Enfim. E para a gente poder debater um pouco desse tema, eu tenho essas colegas aqui, muito especiais, que vão me ajudar a brilhantar a nossa tarde de hoje, tá? Então, a primeira delas que eu quero... Vou por ordem alfabética aqui, tá? A primeira delas é a Denise Sugitani, né? Que pronuncia, não é Sugitani, né, Denise? Perfeito. Então, a Denise ela é fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, a ONG prematuridade.com. E ela é membro de um monte de comitê, gente. É membro do Comitê Global da Organização Mundial da Saúde, Conselho Consultivo da Aliança... Denise, que loucura! Olha só. Membro do Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, membro do Grupo de Trabalho em Prematuridade da APAI, Experiência do Paciente da Sobrasp. De formação, ela é nutricionista, né? Se formou no IPA em Porto Alegre, fez mestrado também em Clínica e Imunologia na Inglaterra, na Hampton University, acho que eu pronunciei adequadamente, né? E tem experiência clínica na área hospitalar, materno-infantil, terapia intensiva, neonatal, enfim. Vai ser um prazer te ouvir aqui, Denise. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Salvador. Muito bom. E eu tenho também a Thaisa Afonso, né? A Thaisa Afonso é enfermeira, doutoranda em enfermagem com pesquisa na área de gestão e saúde na UFG, é especialista em gestão em serviços de saúde e qualidade, gerente da qualidade no UGOL, que é o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, e é avaliadora do Sistema Brasileiro de Acreditação e da ONA, além de ser membro da Sobrasp e da Rebraensp, e sócia fundadora da Aprimore. A Aprimore é a consultoria que ela tem, então, assim, também não sei como é que vocês acham tempo para fazer essas coisas todas ao mesmo tempo, né? Obrigado por estar aqui com a gente, Thaisa. Eu que agradeço, muito obrigada, Denise, um prazer estar com você. Salvador, um querido, né? Sabe que pode contar comigo sempre, ainda mais que nós somos apaixonados por essa temática tão relevante, né? Obrigada, eu que agradeço. E quem acaba de chegar também é a nossa última convidada, não menos importante, minha colega de turma, né? A doutora Alessandra Morelli, né? Que é oncologista. Ela tem experiência, trabalha no setor hospitalar há muitos anos, né? E também trabalhou muito, não sei se ela trabalha ainda, acho que não, com pesquisa clínica, mas tem as coisas do TUME, eu acho que tem pesquisa clínica ainda aí, ela vai contar para a gente, né? Trabalha com avaliação de risco de câncer, com educação médica continuada em oncologia e também com tecnologia em saúde. E, além de tudo, é empreendedora em saúde digital, fundadora e CEO da plataforma TUME. Ali, muito obrigado por aceitar o nosso convite, está aí com a gente. Uma honra para mim, Salvador, e uma alegria estar aqui dividindo a nossa experiência com todos vocês e aprendendo
com todo esse pessoal aqui que está no mesmo barco. Muito isso bom. aí, tá todo mundo remando para o mesmo lado, né? Falei exatamente isso agora há pouco, Ali. Muito obrigado. Obrigado por estar aí com a gente, né? Bom, então vou fazer a primeira rodada e eu queria te convidar, Denise, para ser a nossa primeira fala, que tu contasse um pouquinho aí do teu universo da ONG Prematuridade, para a gente entender, e eu estava revisando lá o teu site, eu fiquei impressionado com a quantidade de ações que vocês têm, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus desafios, né, no teu trabalho diário aí, principalmente para engajar os pacientes na causa da prematuridade. Perfeito, obrigada, Salvador, e que bom que a gente tem essa oportunidade de trazer esse universo, esse mini mundo, né, para dentro do contexto da segurança do paciente, que tem, né, uma conotação diferente em função de que o nosso pacientinho lá, né, o prematurinho na incubadora, lá no berço aquecido, ele não vai comunicar, né, ele vai comunicar de outras maneiras, mas não verbal, todo esse tratamento, o que ele está recebendo ali, né, de atendimento. Então, só para contextualizar, assim, a questão da prematuridade, né? Hoje no Brasil, o Brasil é o 10º país no ranking de nascimentos prematuros. A gente vai ter um panorama de como se mudou esse ranking ou não agora. Na semana que vem vai ser lançado um relatório da última década, mas, assim, o último grande relatório que traz o ranking de nascimentos prematuros no Brasil era o 10º país, lá em 2012, pela Organização Mundial de Saúde. Então, hoje, em torno de 12% dos bebês que nascem aqui no país são prematuros, né? Aqueles abaixo de 37 semanas de gestação, que inspiram mais cuidados, né? São mais vulneráveis a doenças, infecções. E a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil, né? De crianças abaixo de 5 anos, é a prematuridade, antes de qualquer situação que a gente pensava antes, malária, diarreia, enfim, não, é o parto prematuro e as consequências dele. Então, aqui no Brasil, a gente tem em torno de 340 mil partos prematuros todo ano. É um problema grave de saúde pública, né? Não só por ser uma questão de mortalidade infantil e, às vezes, mortalidade materna, mas por ser uma das principais causas de deficiências também, né, em crianças. Então, e é um problema intersetorial, assim, né? Não é só para a saúde pública, tem um gasto gigante. Então, a nossa missão enquanto associação, a gente já está aí há 9 anos trabalhando, né, por essa temática, é a prevenção do parto prematuro e tudo que engloba isso, que não é pouca coisa, né? Então, educação sexual para os adolescentes, planejamento reprodutivo, o pré-natal, que é o momento mais importante dessa prevenção, claro, mas também garantia de direitos dos bebês e das famílias, né? E aí a segurança do paciente está englobada nessa segunda parte, depois que o bebê nasce, para que ele tenha aí garantido os melhores e mais adequados, né, tratamentos e mais humanizados. Então, a gente enfrenta muitos desafios nesse sentido, assim. Hoje, né, a ONG começou há 9 anos. Hoje, a gente tem em torno de 300 voluntários em 23 estados do país, é uma ONG nacional. E muitos desses voluntários são familiares, são pais e mães. Acho que 70% do nosso quadro de voluntários são pais e mães, ou pessoas muito próximas de bebês prematuros. Então, eles estiveram, né, ao lado ali do leito com esses bebês desde o início. E a gente prioriza sempre trazer eles muito próximos, assim, para saber. Bom, começa que o Brasil é continental, né? Então, o que a gente comunica para norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste é totalmente diferente, são realidades diferentes. Às vezes, na mesma cidade, de um hospital para o outro, é uma realidade completamente diferente, mesmo sendo um hospital privado, um hospital público. Então, pensando no contexto do Brasil, que é gigante, assim, a gente gosta muito de trabalhar bem próximo dos voluntários, principalmente de pais e mães das famílias, para nos trazerem quais são as dores, né, que eles passaram, né, nessa jornada pela experiência da prematuridade, que não é fácil, é algo que, inclusive, os estudos mostram que para as famílias de prematuros pode ficar um estresse pós-traumático comparado ao que os soldados viviam em guerras, então é algo muito significativo mesmo. Depois que o filho às vezes o filho já é adulto, 30, 40 anos, e os pais falam, não, mas eu sou mãe de prematuro, meu filho é prematuro, e aquela experiência realmente marca. E a gente precisa avançar muito ainda nessa questão do envolvimento das famílias dentro da UTI neonatal, né? E é uma coisa que está garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a presença do familiar junto, né?
Mas vai muito além disso. A gente sabe hoje, né, por estudos científicos, temos mais do que muitas evidências para trazer que a presença dos pais ali faz parte do tratamento. Acelera a alta, né? Esse bebê tem melhores prognósticos em todos os sentidos quando a família está presente. Então, assim, a gente tenta trabalhar com uma comunicação bem efetiva para as famílias, né? Bem clara, para que eles saibam que isso é um direito deles estarem lá dentro, da importância deles estarem ali, né? Por mais que o bebê não se comunique, que esse bebê tem que ouvir a voz do pai, da mãe, cantando, conversando. A presença física faz toda a diferença, o cheiro, o toque, o pele a pele, né? Aí a gente já entra na questão do método canguru. E, Salvador, tu vai me interrompendo, senão eu vou entrar aqui. Vai indo, vai indo. E assim, a gente tem desafio na questão acho que na comunicação, porque pensando que esses voluntários, né, são os nossos cuidadores desses pacientes que não se comunicam verbalmente, poder fazer com que essa informação sobre os seus direitos, por exemplo, cheguem de uma maneira que eles entendam e que eles se apropriem daquilo para daqui a pouco, né, demandar aquilo do médico, da instituição onde o bebê está internado, dizer, não, eu sei que eu tenho o direito de estar aqui 24 horas com meu filho, eu sei que eu quero amamentar, eu sei que sou melhor para o meu filho, como é que eu vou fazer, né? Quais são os protocolos que o hospital dispõe. Então, acho que tem que ser uma comunicação bem clara, numa linguagem onde as famílias entendam, para eles se apropriarem daquela informação, então, e buscar os seus direitos, né? Eu fico imaginando que, assim, a gente tem dificuldade de falar com o público em geral, né, Denise? Assim, às vezes, das pessoas entenderem aquilo que a gente está querendo falar. Eu fico imaginando dentro do teu cenário, porque a pessoa está, né, os pais estão ali no momento enfrentando aquela super dificuldade em relação à prematuridade. Como ser assertivo nisso deve ser realmente uma coisa bastante complicada aí. Mas obrigado pela tua primeira fala aí, muito bonito o trabalho. Thaisa, conta para mim, tu és uma estudiosa disso, Thaisa, né? Que eu sei, seja como gerente lá no teu hospital, seja na Aprimore, compartilha com a gente um pouquinho da tua experiência e dos desafios de engajamento do paciente. O que tu pode nos contar? Que bacana. E, Denise, que coisa mais maravilhosa de ouvir, viu? Na caminhada aí. Muito bem. Bom, engajar, empoderar, né? Que tem vários termos aí que são similares, né, Salvador, e que são de forma diferente, conceitualmente dizendo, mas, de fato, eu acho que o que traduz aí o engajamento do paciente, além de promover realmente a sua segurança, a de todos, é que é uma caminhada que a gente tem que traçar. Porque, como você mesmo disse antes, culturalmente dizendo, nós não somos preparados, muito bem capacitados, desde a nossa formação, né, faculdade, graduação, enfim, para que isso realmente seja uma atribuição e uma contribuição que nós, profissionais de saúde, exercitamos junto e para com o paciente e seus familiares. E a partir do momento, né, que teve, né, essa promoção aí, esse engajamento da Organização Mundial da Saúde, juntamente com vários outros propósitos, trazendo a reflexão do engajamento para o mundo, surgiram várias iniciativas, vários mecanismos que foram se fortalecendo e ainda estão, porque a ciência ela está, né, as pesquisas estão aí para fazer o entendimento disso. Realmente, qual que é o melhor mecanismo, os melhores caminhos. Então, a gente ainda está nesse processo de compreensão e de descobertas ainda. Mas, enquanto isso, tem vários desafios e entendimento que a gente precisa ter, né? Então, para falar de engajamento, eu acho que um ponto bem importante, Salvador, que eu queria que todo mundo parasse para refletir, é que minimamente uma tríade a gente precisa pensar de desafio no engajamento do paciente. Uma delas é a organização, né? A organização, quando ela não compreende isso como uma premissa, como um princípio, como ela não tem que o engajamento ele está, né, como realmente core, ali, requisito core da sua organização, é muito complexo você ter o apoio e contrapartidas, né, da organização para sustentar o engajamento do paciente. Então, um ponto bem importante é, se a organização ela está realmente, conceitualmente dizendo, apropriado do que é esse engajamento, ela está fortalecida, ela entende que esse engajamento vai promover resultados benéficos em todos os níveis, né? Então, um ponto de observação é isso, de desafio. O segundo ponto da tríade é a própria equipe,
dos próprios profissionais, não só do ponto de vista da cultura ou de aprendizado que nós tivemos na nossa construção, na nossa formação, mas, de fato, dentro do nosso ambiente, né, na prática, na lida ali do dia a dia, o quanto que esses enfermeiros, médicos, físios, TOs, enfim, a equipe multi, e aí eu gosto muito de destacar o condutor, o famoso maqueiro, né, quanto toda essa equipe ela está realmente capacitada, envolvida, compreendida para que esses preceitos sejam realizados aí de uma forma a virar a página e fazer esse engajamento do paciente. Porque para essa equipe, parcela dessa equipe, Salvador, e todos que estão ouvindo, é difícil, é complexo você engajar e empoderar o paciente, que muitas vezes ele vai te fazer perguntas que você nem vai saber responder, né? E aí, não saber responder para o paciente, isso é ruim? Não saber responder para o paciente também é uma resposta, né? E tudo bem, gente, eu acho que o requisito da transparência aí é bem importante nessa parceria do cuidado, né? Porque isso é uma parceria, não é um ingrediente de autoridade, apesar que é muito claro isso. Então, a gente precisa exercitar muito isso, né? Compreender que, de fato, nem sempre teremos todas as respostas, e se as respostas forem questões processuais, né? Por exemplo, numa caminhada dessa, Salvador, uma vez a gente implementando uma boa prática de engajamento do paciente, que nem tinha esse nome à época, né? Isso foi em 2014, 2015, mais ou menos. A equipe médica de cirurgia e ortopedia falou assim, Thaís, eles vão me perguntar sobre data de procedimento. Eu não tenho a data do procedimento, eu não sei, porque eu não sei nem se a equipe vai chegar a tempo, né? Nós estávamos no interior de Goiás, na época, e aí a gente começou a exercitar isso. Tudo bem, se a gente não sabe, nós vamos olhar para o processo, vamos evoluir, mas a gente precisa entender isso. Se o paciente ele está compreendendo a dificuldade, inclusive, da instituição, e que isso vai impactar no seu tratamento, e vice-versa, né? Então, é uma experiência que ele precisa compreender também, e isso, obviamente, vai trazer satisfação ou experiência positiva ou não, né? E eu acho que o terceiro ponto aí dessa tríade é justamente o paciente e, né, o seu familiar, o seu parceiro, o seu cuidador ali, porque ele precisa também compreender o que é esse engajamento, né, o que faz parte desse engajamento, e nem sempre ele vai querer, né? Então, pesquisas apontam aí que, às vezes, tem 10 a 15% dos pacientes que aceitam ser ativos, porque é muito mais cômodo para ele, né, a decisão vir da equipe médica, vir da equipe multiprofissional, do que ele mesmo se envolver, ele mesmo assumir ali, né, o controle, né, do seu próprio cuidado, e, ao mesmo tempo, ele também, nessa sistemática, garantir o seu ambiente seguro, garantir a sua segurança, né? Esses tempos para trás, do meu pai, ele foi fazer um procedimento, uma cirurgia de catarata, cirurgia simples, né? Então, automaticamente a gente espera, né, que corra tudo bem, e correu tudo bem, mas nesse intervalo ele ficou com uma dúvida do uso da lente que estava sendo aplicada, né? Gerou um desconforto, e aí eu conversando daqui, ele é mineiro, eu sou mineira também, ele mora em Uberaba, e conversando com ele falou, olha, minha filha, eu estou receoso, e eu estou em dúvida dessa lente, né? Como é que eu faço para saber se ele está usando a lente certa ou não? Eu falei, pai, o senhor perguntou, o senhor conversou, né, com o médico, com a equipe? Ele, não, imagina se eu vou perguntar, não posso, né, perguntar. Não devo perguntar, imagina que eu vou perguntar, de jeito nenhum, não tem outro jeito da gente saber, né? Então, pensa, esse é um bloqueio natural que a vida inteira todos nós, né, tivemos de aprendizado. Então, esses desafios, esses 3 desafios, eu acho que é vital para que nós, quanto instituição, organização e profissionais, nós possamos pensar e trazer isso para dentro da instituição. Discutir com os pares de uma forma benéfica, brainstorming, debriefing, briefing, para que encontramos, né? Nossa, vamos encontrar os caminhos dentro da sua realidade, porque muitas das vezes o que a Denise vai usar na instituição dela, a Alessandra na dela e você na sua, Salvador, não vai ser o melhor para a minha também. Né? Então, acho que isso é legal, a gente discutir nos nossos ambientes qual que é o melhor mecanismo para fazer esse engajamento, né? E aí, tem alguns frameworks sendo utilizados, um do IHI, que é voltado para, inclusive, o engajamento do paciente, que é bem legal, mais para frente a gente pode falar disso, mas tem uma frase que eu gosto muito de destacar quando a gente fala de engajamento, que, inclusive, é de uma publicação recente, de 2021, pois eu vou até lembrar o título do trabalho, né? Que eles falam que quando a gente vai falar engajamento, nós temos que tornar o engajamento uma prioridade na prática, nos corações e mentes dos pacientes, dos profissionais
de todos os profissionais de saúde, né, e de toda a liderança. Então, acho que essa frase é um ponto aí para a gente falar sobre desafios no engajamento do paciente. Sensacional, Thaís, é muito bom. A organização, as equipes e o paciente. Anotei aqui bem direitinho, né? E sabe o que me calou muito forte? Eu estava me dando conta das coisas, né? Eu sou cirurgião de formação, vocês sabem isso, né? E para quem não sabe, sou cirurgião de formação e formação cirúrgica é extremamente hierarquizada e o cirurgião tem uma aura de Deus, né? Tu sabe que a coisa, né? Então, é muito feio tu dizer que tu não sabe alguma coisa. Eu demorei um bom tempo para aprender a dizer que eu não sabia. Né? E isso é libertador, quando o profissional da saúde se dá conta, diz, cara, pô, a tua pergunta é ótima, assim, infelizmente, eu não vou saber te responder neste momento, né? E isso, inclusive, reforça, né, um link, uma conexão de confiança, né, com o teu próprio paciente, porque tu está sendo transparente e ele está percebendo nisso, né, a tua fragilidade, que tu é enfim, tão humano como ele aí, né, muito, muito bom, mas nós vamos explorar mais, tem mais coisas. Deixa eu ouvir a Ali. Ali, como é que tu tá, guria? Tudo bem? Tá correndo aí, Tecnopuc, mil compromissos. Para variar, correndo. Ali, conta para nós, tu é oncologista de formação, teu desafio ele é muito específico numa área, né, que tu vem te dedicando aí a tua vida inteira, fez residência, trabalha há muitos anos. Conta um pouco do teu dia a dia no TUME e os principais desafios que tu tem para engajar os teus pacientes na utilização das ferramentas aí. Bom, boa tarde, pessoal. Esse é um tema que tem nos tomado bastante tempo, e eu sou oncologista e eu já trabalho, fui colega do Salvador de faculdade e me formei oncologista em 99, então tenho muitos anos de assistência mesmo de pacientes, e logo que eu saí da residência eu já comecei a trabalhar com pesquisa clínica. E para quem já teve oportunidade, vocês sabem o quanto a pesquisa clínica ela é sistematizada nesse aspecto de registro, de controle de toxicidade. Então, eu aprendi muito nessa vivência e também aprendi muito na percepção das dificuldades que os pacientes têm durante um diagnóstico e durante todo um tratamento. Como todos aqui que têm experiências, assim como a prematuridade, né? A Denise comentou bastante sobre isso, ninguém está preparado para ter um bebê prematuro, assim como ninguém está preparado para ter um diagnóstico de câncer. Então, quando a pessoa ela cai de paraquedas nesse cenário e ela precisa lidar com isso tudo muito rapidamente, não só o paciente como a família. Então, eu percebi que através da tecnologia a gente poderia estender esse cuidado para além das portas do consultório e além das portas dos hospitais. Só que aí a gente tem que ensinar o paciente a se empoderar dessas ferramentas para que ele possa não ficar numa posição passiva, que é o tradicional de sempre, não é? Da relação médico-paciente, da relação dos pacientes com as instituições. Então, é um processo de aculturação, não só dos pacientes, no sentido de que eles precisam aprender, que eles podem, sim, registrar o que estão sentindo, e aí, quando o paciente percebe que aquilo que ele registra, por exemplo, no aplicativo que a gente desenvolveu, e realmente ele é visualizado e tem, além da máquina, um humano do outro lado monitorando, no nosso caso, foi quando a gente percebeu que os pacientes se engajaram mais. Então, só que, lógico, até a gente tornar isso um processo que ele é parte já do sistema de saúde que aquele paciente está inserido, isso tem vários gargalos aí que a gente tem que ultrapassar. Gargalos culturais, gargalos de tempo de equipe, de conhecimento de tecnologia, de alfabetização em tecnologia e em saúde. Então, não é por nada que a gente está aqui discutindo isso. E é uma luta diária, né, Ali? Quem trabalha com isso, e a gente trabalha com plataforma mais de tecnologia, ainda é uma luta diária, né? Não é simples. As pessoas acham do dia para a noite, vou montar um aplicativo.
Não, isso é só a ideia inicial, né? O troço não é brincadeira, né? Muito bom. É um trabalhão. Muito bom. Obrigado, Ali, pelas tuas primeiras considerações aí. Eu vou voltar para a Denise. Denise, eu estava revisando o teu site da ONG e eu vi quantas iniciativas vocês estão envolvidas. É uma coisa maluca. Tem loja, tem representação no ministério, tem ação, é uma coisa assim, é impressionante. Parabéns, é inspirador ver aquilo. Mas eu imagino que ao longo dessa caminhada, algumas deram muito certo e outras foi assim uma coisa que tu realmente não recomenda, assim, né? Então, eu queria que tu contasse para nós, a gente está tentando trazer cases verdadeiros aqui, reais, que aconteceram, né? Tentando sair um pouquinho da teoria. Conta para a gente, assim, qual foi a tua experiência mais exitosa que tu fala, cheia de orgulho, assim, e qual foi a tua pior experiência engajando os pacientes, que tu foi assim, disse, meu Deus, isso foi um horror, não vou fazer nunca mais. Certo. Eu vou começar pela pior. Na verdade, não teve uma pior, mas eu acho que toda vez que a gente tenta comunicar algo, né, para as famílias, para os cuidadores de bebês prematuros, não envolvendo eles, né, nessa comunicação, em como trazer aquilo, por exemplo, para as redes sociais. Se a gente quer informar alguma coisa sobre a imunização do prematuro, que é um tema bem sensível agora, imunização em geral, né, que ficou parada, tem a questão da hesitação vacinal, e para o prematuro tem algumas especificidades no calendário vacinal, então eles têm que estar vacinados e as pessoas da família também. Mas, assim, se a gente não envolve a pessoa que a gente quer comunicar ali nesses posts e nas legendas, o que a gente quer dizer, é desastroso. O nosso engajamento cai muito, né? Então, acho que todas as vezes que a gente tentou fazer isso, assim, uma coisa mais burocrática, não, é isso que a gente quer comunicar, então a gente vai colocar assim, a gente, né, foi desastroso. Então, não adianta dizer o que a gente quer, tem que saber o que as pessoas, o que eles querem ouvir e como, né, que isso vai tocar lá no coração. E a experiência mais exitosa, que a gente tem muito orgulho de trazer, a gente conseguiu, através de uma mobilização da ONG, ampliar a licença maternidade para mães de bebês não só prematuros, né? Na verdade, começou como um movimento para ampliar a licença para mães de bebês prematuros, num diálogo com o STF, né, Supremo Tribunal Federal. E, no fim das contas, a gente começou lá em abril de 2020 com uma liminar, né, do ministro Luiz Edson Fachin, que ampliava a licença maternidade para as trabalhadoras em regime CLT que tinham bebês prematuros, ficavam internados, então elas tinham garantido aquele tempo que o bebê ficava internado era adicionado à sua licença padrão. Só que isso foi assim, isso começou surgiu, veio a notícia muito assim discreta e muito apagada na mídia, assim, e a gente não entendeu por quê, porque para nós isso era para sair, nossa, no Jornal Nacional, na capa de todos os jornais. E aquilo estava valendo, não era uma lei, né, não estava no Diário Oficial, mas tem peso de lei, é uma ação direta de inconstitucionalidade lá do STF, uma ADI, que é a 6327. E a gente propagou muito isso nas redes sociais e para os nossos voluntários, que são replicadores dos nossos pleitos, e a gente começou a receber contato de trabalhadoras dizendo, olha, isso não está funcionando, meu chefe disse que não existe isso, não é lei, não vale. E a gente, não, está aqui, vale, está aqui, né? Já por mais que fosse caráter liminar, estava valendo. E aí a gente começou a fazer uma grande junção, assim, desses feedbacks das mulheres, dizendo que isso não estava acontecendo. O INSS estava envolvido nessa decisão, mas também alegava desconhecimento total. A gente juntou muitos desses relatos, assim, e acionamos o ministro Luiz Edson Fachin, mandamos lá, através de um ofício, dizendo, olha, isso não está acontecendo. E aí ele intimou o INSS então, a se pronunciar em X tempo lá, no fim levou muito mais, mas para nós foi uma grata surpresa, porque no fim das contas o INSS mais o Ministério da Economia emitiram uma portaria, que é a 28 de 2021, onde eles ampliaram, né, esse benefício para todas as mulheres que têm bebês que ficam internados, independente do motivo, né, por mais que não sejam prematuros. Então, hoje, já está valendo e foi votado agora em outubro de 2022 em caráter definitivo, por maioria, isso já está valendo. Todas as trabalhadoras formais no Brasil, ou seja, que contribuem para a Previdência, seja carteira assinada, MEI, empregada doméstica, autônoma,
tem garantido a ampliação da sua licença maternidade, seja ela de 120 dias, que é o padrão, ou 180, no caso das empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, isso não muda nada. Elas têm garantido, então, o tempo que o bebê fica internado é adicionado a esse tempo da licença, independente de quanto tempo ele fica. Tem que ser mais de 14 dias, tá? Mas se o bebê ficar 20, 30, 90, 120, isso é adicionado ao tempo da licença, é remunerado da mesma forma como é feito hoje com o INSS, e isso é uma grande conquista, assim, a gente considera que seja um grande passo para a sociedade como um todo, porque essas mulheres que não conseguem ficar com o bebê, né, enquanto ele está internado na UTI, quando ele vai para casa, que ela consegue ter esse cuidado, fazer o vínculo, mais chance de amamentar, e tudo que isso traz de bom, pensando na saúde integral, mas principalmente na saúde psicológica dessa criança e dessa família, tem um impacto lá na frente para toda a sociedade, né? Pensando numa sociedade menos violenta, em crianças mais saudáveis. Então, isso é uma coisa que já está vigente. Como é uma coisa nova, a gente fez inclusive, a gente desenvolveu uma cartilha junto com o nosso comitê jurídico para orientar as trabalhadoras em como fazer essa solicitação, que não é nada, um bicho de sete cabeças, super tranquilo, é um direito delas, e como orientar as empresas a encaminhar isso internamente, a cadastrar lá no seu e-social, qual é o código, enfim, para ninguém dizer que não sabe como funciona, né? Então, isso já está valendo, e é uma coisa que daí agora, quando foi votado em definitivo em outubro de 2022, aí teve uma repercussão maior, né? A mídia fez um buzz maior em relação a isso, mas acredito que isso tenha sido assim a nossa experiência mais exitosa, onde a gente conseguiu engajar demais assim as pessoas, né? Os cuidadores, principalmente mães dos prematuros, né? A levantar essa bandeira com a gente e a gente pressionar o STF. Então isso já está valendo por aqui. Denise, gente que faz, né? Olha, cara, aqui, ó, pelo amor de Deus, muito legal. Muito trabalha muitas mãos, né? Não, com certeza, com certeza, mãos, né? Com certeza, um monte de gente mas envolvida. Muito legal. Poxa, tu chegar aí a STF, conseguir liminar e coisa mudar, isso é sensacional, aí, muito legal, parabéns. Obrigada. Thaisa, conta alguma coisa para nós aí, quais são as tuas, o que tu te orgulha e o que tu não recomenda? Oh, meu Deus, não recomendar é muita lição aprendida, né, não, Denise? Eu acho que engraçado que é um paradoxo, né, Salvador? Porque uma recomendação que eu faço, que confesso que foi um desastre, foi justamente nós começarmos a usar mecanismos de engajamento do paciente sem ter um método, sabe? De realmente avaliar, né, estar junto com a equipe, estar junto com o paciente. Então, isso foi um pouco desastroso, inclusive não ter apoio da instituição, né? Começar um movimento assim, sem pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, uma dica que eu dou é comecem, né? Se lancem aos desafios, porque isso é importante. A gente tem que se movimentar, né? Sair do lugar mesmo, senão, realmente, de fato, né? Aquela tríade que eu comentei, ela não vai conseguir, nem sempre você vai conseguir ter sucesso com os 13. Então, é importante que você se lancem aos desafios, né? Mas quanto a experiências exitosas, brevemente vou citar algumas aqui, que eu acho que é interessante, e isso é praticável em vários lugares, com certeza. Uma delas foi justamente aquelas perguntas do Ministério da Saúde, que lançou a Anvisa, né? Para você questionar o seu médico sobre o seu cuidado, né? A Anvisa, ela lançou isso com 10 perguntas. A gente tem no mundo o Ask Me 3, né? Mas aqui no Brasil a gente tem esse lançamento de 10 perguntas. E a época, Salvador, a gente estava, acho que em 2017, mais ou menos, nós fizemos um diário. Então, chamei o marketing, a gente fez como se fosse um diário do paciente, ficou muito bonitinho. E nós colocávamos as perguntas, e aí a gente tentou adaptar a pergunta de uma forma até mais fácil. Naquela época a gente não sabia de letramento, né? Confesso, então a gente não tinha esse embasamento do letramento. Nós tentamos fazer uma pergunta um pouco mais fácil, mas não saindo do contexto, e usamos uma figura para representar a pergunta, até porque nós éramos um hospital SUS, então o público-alvo ali dos pacientes era SUS e tinha que ter um entendimento, né? Então, nós tínhamos como padrão toda a admissão do paciente, o serviço social ia até o paciente, entregava essa cartilha, que eu chamava diário de bordo do paciente, e uma caneta, um lápis. E nós explicávamos para ele qual era a importância dele perguntar, dele executar aquilo e anotar. Então, tinha as linhas para ele escrever a pergunta, as dúvidas que ele fazia. Foi muito interessante, uma quebra de paradigma naquela época.
inclusive tiveram várias repercussões, claro, né? Inclusive a pergunta que eu comentei do ortopedista foi nesse momento também. O outro que foi bem interessante, que a gente acabou colocando o nome, um mnemônico chamado de PSIL, PSIL com A no final, né? O que é o PSIL? Foi um padrão de comunicação utilizado, que é o P de permissão, ou seja, com licença, sou Salvador. Saudação, né? Olá, bom dia, boa tarde. Identificação, eu sou a enfermeira Thaís, eu sou o médico João, e qual é o objetivo? Então, o PSIL com O de objetivo, né? Eu estou aqui para administrar o seu medicamento, né, que tem isso como efeito, e a próxima dose é 16 horas. Então, nós padronizamos o PSIL com O como uma ferramenta de comunicação para fortalecer as relações e automaticamente também, né, o engajamento do paciente, que isso foi bem interessante. E também fizemos algumas gravações como plano educacional aí do paciente para que ele tivesse uma alta segura, chamado de Cuidar Mais. Então, nós gravamos cuidados mesmo, como que ele deveria se cuidar em casa. E a gente teve todo o cuidado de fazer essa gravação, inclusive depois pensar em podcast, a gente não conseguiu fazer o podcast ainda, para que ele tivesse uma forma prática em mãos, como que ele poderia cuidar dele, né, e se entender aí nessa rotina do dia a dia. Acho que isso foi bem interessante, essas experiências, e teve uma também, que foi até do projeto Paciente Seguro, que nós, dentro do Paciente Seguro, nós tínhamos um objetivo que era fazer o engajamento, né, e aí, dentro do protocolo de higienização das mãos, nós capacitamos, orientamos, treinamos os pais, e aí fica legal para você, Denise, a higienizar as mãos, só que o objetivo não era ele simplesmente também saber higienizar, o objetivo era ele nos auxiliar com os nossos profissionais, para que eles cumprissem o protocolo, né? Então, os pais, eles tinham que observar se a equipe realmente estava tendo todo o cuidado da higienização das mãos. E a cada vez que esse profissional, ele realmente cumpria, não se esquecia, enfim, porque na rotina do dia a gente, né, sabe como é o fator humano envolvido aí. Então, toda vez que isso era realizado de forma correta, os pais tinham que entregar um coração para o profissional. E o profissional, como se fosse igual patente, né, que a gente tem de soldado, que vai colocando, né? Ele guardava esses corações e no final as medalhas. A gente premiava. Isso, exatamente, Salvador. Então, era muito coração, né, para o profissional. E isso gerou o engajamento, inclusive do profissional, não só dos pais, mas do profissional, porque ele entendeu, né, que a sua ação, que a sua atitude automaticamente engajaria ou não, né, o próprio paciente familiar, e que isso estava, inclusive, fazendo a segurança dele também, não só do paciente, né? Enfim, tem várias, eu acho que essas são bem legais de contar, assim, são simples, né, Salvador? Acho que isso que está me chamando a atenção, Thaís, assim, a simplicidade que tu está trazendo, né, de tu fala com o pai, tu ensina uma técnica, tu entrega um coração de papel, uma coisinha simples, não tem custo, não tem investimento, entende? Mas com uma repercussão fantástica, né, quando você vê de clima, e de atendimento, e de confiança, né? Que legal, muito, muito bacana. Parabéns também, muito legal. Imagina. Ali, conta para nós, Ali, na tua jornada aí, o que tu não faz mais e por que tu gostou, o que tu te orgulha de fazer? Então, a gente não faz mais, a gente não entrega mais a plataforma sem desenhar o programa de onboarding em cada instituição em que a gente entra. Legal. Logo no início, nós fazíamos assim, achando que todo mundo ia entender fácil, ia adotar, e a gente entregava a plataforma sem um acompanhamento do onboarding. Então, hoje, nós entendemos que sim, existe e aí a gamificação que a Thaisa trouxe é sensacional. Vou dar um exemplo também muito simples do que a gente percebeu, assim, no nosso primeiro dia de onboarding nas instituições, a gente tem um quiz, ou seja, a gente explica todos os passos de uso e todos os passos para ensinar os pacientes a usarem o app. E no final é uma brincadeira, literalmente, é um quiz que a pessoa entra no celular, aqueles que de resposta, e tem a pessoa que vai receber o primeiro, segundo e terceiro lugar pela velocidade que ela responde. E pelo grau de assertividade. E aí a gente leva, geralmente, uma cesta de chocolate, uma cesta de alguma guloseima.
isso mobiliza as pessoas de uma maneira que a gente percebeu o quanto situações assim muito pitorescas, não é? De uma descontração já tem a capacidade de engajar, de tornar aquilo mais leve, de trazer as pessoas mais próximas da gente. Então... Traz um lúdico, né, Ali? Traz uma brincadeira mesmo, né? Uma coisa menos formal, né? Tem toda uma formalidade por trás, mas traz um menos formal aí. É isso aí. Então, muito bom. Uma gincaninha aí para brincar um pouco. Muito bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente, quando começou a tentar entender um pouco mais as necessidades do nosso paciente na Safety, porque a gente, né, como a gente fala de evento adverso, é uma coisa mais genérica, a gente não tem uma linha de cuidado, né? A gente não trabalha com prematuridade, a gente não trabalha com câncer, a gente trabalha com processo técnico. Então, é uma coisa que para nós... E a gente teve experiências assim meio... difíceis assim até de lidar. A Carol, que está aqui com a gente, né, que é minha sócia, ela visitava alguns pacientes no hospital e por vezes ela ouvia coisas terríveis dos pacientes, tipo assim, tu é aquela pessoa do aplicativo que veio aqui para nos meter medo. Olha só, coisas, sabe, tipo... Então a gente começou a se dar conta de que a gente precisava realmente ouvir um pouquinho mais antes, né, para tentar abordar. E aí a Carol trouxe para a gente o mapa da empatia, né? O Empathy Map, aquele que tem a personinha no meio, que é o que ele vê, o que ele ouve e tal. E a gente começou a utilizar aquilo ali para tentar entender um pouquinho melhor como é que a gente podia fazer, né? Vocês usam alguma ferramenta, gurias? Vocês usam alguma metodologia para ajudar a entender os pacientes e a estruturar as ações de vocês? Ou a coisa vai muito mais no feeling? Como é que isso é no dia a dia de vocês? Quer começar invertido agora, Ali? Quer começar contigo? Pode ser. Assim, a gente sabe que a gente faz mais isso com as equipes, não é? No sentido de entender, aí esse quiz nos ajuda um pouco para entender o nível de maturidade da equipe. E aí eu vou dar um exemplo. Na nossa plataforma tem uma área do dashboard, onde a equipe coloca o tipo de protocolo que o paciente vem utilizando, qual é o esquema de quimio, etc. E incrível, assim, a gente percebeu que algumas instituições, as equipes não sabiam o nome do protocolo. Então, é aquela coisa que entra no automático. A equipe vai lá, aplica um produto que a farmacêutica preparou, que o médico prescreveu, e que está escrito ali, às vezes mas a pessoa não tem a noção do qual é o protocolo, etc. Então, isso a gente percebeu assim, o quanto existe ainda uma necessidade grande de educação, de ampliar esse cuidado. Muitas vezes as pessoas não falam porque têm vergonha, né? Tem vergonha de dizer, olha, não sei exatamente o que esse paciente está fazendo. Então, o que a gente percebeu, então, é isso, assim, a gente faz nessa brincadeira um entendimento do conhecimento basal da equipe. E aí, a partir daí, a gente começa a atuar a cada 15 dias até fechar 90 dias. Ah, legal. Então, o teu onboarding, ele tem pelo menos 90 dias. Com um acompanhamento, assim, é uma capacitação mesmo, né? Para te poder... Legal, entendi. E o quiz esse é sempre o mesmo? Olha, uma coisa meio padrão que vocês têm, ou tu meio que dá uma customizada, dependendo de cada ambiente e tal? E tem as perguntas, porque assim, o quiz ele tem por objetivo identificar se as pessoas entenderam as principais funcionalidades da plataforma. Então, claro, às vezes, dependendo da equipe, da população, se a gente já tem algum conhecimento, a gente adapta um pouquinho mais, mas em geral é sobre isso. Aí sim, depois, conforme o resultado do quiz, depois a gente faz foca nos outros check-ins que a gente chama, que são de 15 em 15 dias, a melhoria do suporte em determinadas áreas que no quiz a gente percebeu que precisavam de mais atenção. Entendi. E aí tu usa esses aplicativos, tipo Kahoots da vida, Mentimeter, qualquer um desses. Mentimeter, ok, beleza, legal, super dica aí. Denise, e vocês aí, vocês usam alguma ferramenta para ajudar a mapear as coisas, não? Então, Salvador, e
que é importante a gente falar sobre isso e eventos como esse, porque a gente se dá conta das nossas fragilidades. A gente não usa uma metodologia, e talvez isso seja uma oportunidade para a gente pensar nisso, para trazer todas essas ferramentas que tem disponíveis hoje, que não são, assim, de outro mundo, mesmo para quem não é da área, né? Para engajar mais as famílias, enfim, para fazer com que eles se apropriem mais das informações, e falando, né, agora nos voluntários. A gente não faz, mas parecido com o que a doutora Alessandra trouxe ali, a gente também, para as famílias que são voluntários, né, desde que a pessoa entra na organização, né, passa a ser um voluntário, a gente faz reuniões de acolhimento, para dizer né, perguntar o que eles esperam do voluntariado, mas também para ajudar a guiá-los, né, dentro desse universo da prematuridade, o que pode ser feito para mudar as suas realidades nas suas regiões. E aí, nesses momentos, assim, a gente tenta trazer, muitas vezes a gente faz algumas coisas ao vivo ali, de o que eles esperam do voluntariado. Então, eles respondem lá pelo Mentimeter, por exemplo, né, colocam 2 palavras que remetem ao voluntariado na ONGprematuridade.com. Depois a gente faz lá no Vende Palavras, eles ficam, né, super felizes de ver que eles têm, né, voz, né, dentro da associação. E a gente geralmente vê que tem um engajamento maior, por exemplo, quando a gente fala, no final vai ter o sorteio de uma camiseta para um voluntário, né? A gente consegue engajar, assim, bem mais quando eles se sentem, claro, a gente tenta fazer um reconhecimento do trabalho deles, né, para incentivá-los, para motivá-los, e engajar, enfim, de várias formas, né? Sempre quando tem alguma ação específica de um voluntário, de falar dessa pessoa, de marcar nas redes sociais, às vezes é um detalhe, assim, que a pessoa se sente super reconhecida. E isso de engajar, muitas vezes, tendo um mimo, alguma coisa assim, né, concreta mesmo, como uma cesta de chocolate ou um sorteio de uma camiseta, é algo que faz eles, né, estarem mais atentos ali àquilo que a gente está transmitindo de mensagem. Então, tem essas ferramentas assim mais básicas que a gente usa, mas eu acho que é uma oportunidade até. Tu faz uma roda de conversa, né, com eles na chegada, é isso. Tu abre um espaço para ouvi-los, né, e tentar, porque como tu mesmo disse, né, Denise, dependendo do lugar do país, as necessidades são, às vezes a necessidade dos caras é ter água encanada, né, dependendo de onde o cara tá, é um troço maluco, né? A gente acha. Exatamente. O Torelli disse uma coisa na segunda-feira, que é o seguinte: as pessoas estão falando do metaverso, e, na verdade, a gente que está aqui, a gente vive num metaverso, né? Porque o Brasil não é esse aqui que a gente está vivendo, né? O Brasil é uma outra coisa, né? Exatamente. Enquanto a gente está falando de chat GPT aqui para algumas coisas, a gente está falando de UTI neonatal embaixo de lona, lá em Boa Vista, Roraima, com venezuelanos e com os Yanomami, com toda aquela crise humanitária. Então, é bem isso, sim. E a gente sempre faz esse momento de trazer informações sobre, né, o trabalho da ONG, mas também para ouvir deles, né? Isso é muito importante, o ouvir, a escuta está sempre lá. Muito bom. Deixa eu dar tchau para a Alessandra. A Alessandra tinha um compromisso, a gente já sabia. Um beijo, Ali. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Quem quiser falar com a Alessandra depois pelas redes sociais, acha ela. Ela está sempre disponível. Querida, um grande beijo, obrigado pela participação. Thaisa, contigo agora, Thaisa. Tu que é a das ferramentas, conta para mim aí. Muito legal, né? Eu vi isso tudo. Salvador, acho que vamos pensar na tríade, então. Talvez a gente possa até contribuir com a Denise aí, e além de tudo que elas falaram, e a Alessandra também, né? Quanto método, é muito importante que se tenha realmente, a organização pense em métodos. Vamos usar, por exemplo, o PDSA. Então, é importante que a organização ela defina algum método que vai realmente olhar, inclusive, se deu certo ou se não deu certo, porque às vezes a ferramenta, né, Denise, utilizada, o mecanismo utilizado não vai dar certo. E é importante começar pequeno, tá? Então, usar um método como, por exemplo, o PDSA é super relevante a instituição pensar nisso, né, quanto organização. E tem um outro que, inclusive, é muito recente e, Salvador, eu não tenho tanta propriedade para dizer o quanto ele está tendo uma repercussão positiva, mas o IHI também, né, lançou recentemente um framework que chama o Co-Design baseado em experiência de serviços de saúde, ECBD, tá? Esse ECBD acho que fica aí um incentivo para vocês lerem a respeito, porque é algo também inovador. E por que eu estou trazendo isso? Uma das premissas de engajamento é o co-design, é desenhar, realmente fazer junto, né, com essa equipe,
com profissionais, com o próprio paciente, seus familiares, só que para isso também tem método, a gente acha que não, mas tem. Então, acho que é legal começarem a aprofundar um pouquinho nesse SCBD aí, tem um framework disponível do IHI. Quanto profissionais, e aí vai bem isso que a Denise Alessandro comentou, acho que o ponto é, inclusive, ouvi-los, né? E como ouvi-los? Tem diversas formas, além de jogos, gamificação, que eu acho que é bem legal, mas dá para fazer, com certeza, rodas de conversa, né? Seja no huddle ou em específico, um momento de fazer brainstorm mesmo com o time, com a equipe. A gente já colocou um quadro chamado GDSM para que as pessoas pudessem usar post-its. Então, por meio de post-its, elas escreviam as sugestões dela e elas colavam nesse mural. Depois, nós coletávamos esses post-its e a gente categorizava esses post-its. Nossa, o que eles falaram, por exemplo, que pode ser referente ao engajamento na admissão, na recepção, durante o exame laboratorial, o exame de imagem. Então, nós fazíamos isso, foi bem legal, porque eles se sentiam livres para escrever no post-it. Então, eles eram muito francos, muito transparentes nos post-its, que foi bem interessante quanto equipe aí, né? E também, claro, que vocês podem criar formulários, né, no Google, que é gratuito, colocar QR Code na instituição, nos lugares que tem mais movimentação desses profissionais, uma forma que eles pegam o celular, olham para o QR Code e eles fazem as sugestões para se sentirem ouvidos e ativados aí na movimentação de fazer engajamento, né? E eu acho que um outro ponto super importante, a gente sempre fala de documentar, né? Então, olha, cria um protocolo, né? Determina isso quanto rotina, para apoiar na execução. Isso é para deixar bem claro, para apoiar. Então, quando a gente escreve, né, esses protocolos, essas rotinas, ou até mesmo um protocolo de comunicação efetiva, assertiva, sempre o gestor participa, né? Até porque sine qua non é ele que vai realmente desenvolver isso, né? Mas em que momento que a gente pega o técnico da ponta, o enfermeiro, o médico, para fazer essa construção conjunta? Então, é interessante fazer essa construção, né, conjunta com eles. E quanto ao paciente, além desses exemplos que a gente comentou aqui, acho que o conselho consultivo é um excelente mecanismo aí de implementar, né? Se não for com esse termo, tem vários outros que vocês podem pensar em roda de conversa com os pacientes, reunião com os familiares, mas de uma forma em que eles, né, sejam os nossos conselheiros, os nossos consultores para trazer melhoria, oportunidade de melhoria, né? Os apps aí, nos aplicativos sensacionais, a gente tem visto tanta coisa legal, né, que está contribuindo de fato com os familiares e os pacientes, e eu acredito que convidá-los também para eles contar, para eles compartilhar como foi a experiência deles, e Salvador deu super certo. Nossa, quando eles comentam, né, quando eles são convidados a participar de uma reunião com a liderança e ele conta para a gente como foi a jornada, o que você pensa que é melhor, como que a gente pode contribuir com o seu engajamento, com sua saúde, com o seu acolher, né? E eles são, realmente eles desenvolvem empatia aí, né? Então, essa empatia clínica que a Aline Albuquerque fala muito e que é muito bem vinda, eu acho que esses pacientes ou os familiares, quando eles nos contam, né, faz storytelling aí, isso é essencial, porque a gente realmente consegue se transportar para um momento que muitas das vezes no dia a dia a gente não consegue, né? Então, são coisas simples que eu acho que vale a pena. Eu gosto de ouvir a Thaisa, porque além de trazer todo esse drive da segurança, da coisa técnica, ela traz o método, né? Ela não esconde que ela é auditora, que ela é gestora, que ela quer a ferramenta, ela quer medir, ela quer saber. E Thaisa tá super certo. Senão a gente está fazendo coisa, daqui a pouco a gente está usando ferramenta, achando que está fazendo uma coisa sensacional e, como diz, grande porcaria que você está fazendo, não está resultando em nada, né? Então, até para a gente entender se isso realmente está valendo a pena ou não, né? O mínimo de aferição, não precisa fazer grandes loucuradas, né? Mas um PDSA simples, aí alguma uma medida qualquer, definir 1 ou 2 indicadores de sucesso do planejamento, é muito, muito legal. Deixa eu provocar vocês o seguinte, eu não sei como é que vocês têm percebido isso, né? E veio na tua fala agora, Thaís, a questão da tecnologia, né? Todo mundo quer ter um app, todo mundo quer ter uma plataforma, todo mundo quer uma corrida da tecnologia, né? Todo mundo quer ser o Steve Jobs aí, né? Quer montar alguma coisa para
disruptar, se é que essa palavra existe, acho que não existe essa palavra, né? Mas, assim, eu tenho visto ainda, e apesar, olha, eu trabalho com uma plataforma de tecnologia, Safety for Me, ela é baseada em um web app e tal, mas a gente vê que tem uma certa segmentação, assim, pelo menos é a nossa impressão em relação à utilização da tecnologia, né? Que não é uma coisa simplesmente fácil de adotar, por N razões, né? Às vezes não tem Wi-Fi no lugar, às vezes o cara, né, não está letrado nisso. Como é que tem sido a experiência de vocês com a questão da tecnologia, né? Vocês têm... Isso é coisa para mais jovem mesmo? Ou o mais velho já está usando? Como é que... Quer começar por ti, Thaisa? Como é que tu tem visto a questão da incorporação de tecnologias nessas ferramentas de engajamento? Tu tem visto mais sucesso ou mais decepções? Não, Salvador, acho que sim, sucesso, tá? E por quê? Claro que um ponto muito importante, além do método que a gente comentou, de entender se o app está dando certo, o aplicativo está dando certo ou não, é a gente pensar e considerar com os olhos de quem vai usar o aplicativo, né? Então, acho que uma premissa bem importante é isso. A partir do momento que eu estou oferecendo um produto, eu preciso começar a pensar e considerar a opinião dele, né? Porque, de fato, né, quem tem 60 anos ou mais aí, que 60 para mim está super jovem, gente, agora 80 para cima que tem mais dificuldade, mas, né, vamos combinar, os meus pais, eu chego lá em Uberaba, por exemplo, eles estão lá, todos ligados, né, minha mãe está com Instagram, gente, olha que coisa, né, então, quando a gente vê essa movimentação, porque é um caminho sem volta, realmente, né, as IAs, os apps estão presentes aí e vão estar, né, e é claro, Salvador, que eu acho bem importante a gente somar, ter alguns esforços somativos, não só criar o app como única forma. Eu acho que vale a pena a gente começar pequeno mesmo, associar algumas coisas tradicionais e outras mais evolutivas para até entender a movimentação, sabe? Mas não estou compreendendo e enxergando na prática que isso seja um desabono, pelo contrário, tá? Sim, né, todos estão com essa movimentação, mas é importante adaptar isso, né? Então, por exemplo, estava numa avaliação de ONU, inclusive, ele mostrando um app que eles estão utilizando, bem legal, que eu perguntei, olha, o seu público-alvo é 80 anos para cima, né? Então, qual que é o tamanho da letra? Ele sabe que ele tem que aumentar, onde ele diminui, a luminosidade. Então, acho que isso é legal, né? A gente começar a se importar realmente como que vai ser essa entrega do app para ele que vai utilizar, porque senão vai ser mesmo um instrumento que não vai ter seu objetivo. Então, acredito que sim, está sendo muito somativo, extremamente resolutivo, ganha-se tempo, né? E até uma dica que eu dei para eles que eu acho bem legal, quando vai ter essas inteligências artificiais, por exemplo, orientando, né, Salvador? Olha, hoje é o dia do seu exame, né? Esteja 30 minutos antes, etc., que tem muito isso, né? Orientando o que ele tem que levar para a consulta, o que ele tem que levar para o exame, dando essas dicas. É legal, inclusive, personalizar, né? Olha, bom dia, eu sou a doutora Denise, né? Que te vi aquele dia, sabe? Essa conversa que dá um ar de intimidade, claro, de parceria, né? Isso automaticamente... Uma conexão, né? Isso, você usou a palavra certa, Salvador. O ponto-alvo eu acho que do app é isso, se conectar, porque esse é o objetivo. Então, como que a gente vai se conectar com esses públicos-alvos diferentes? Então, é importante entender, né, dentro do seu público aí, como, por exemplo, a Denise trabalha com um público muito específico, né, a prematuridade, que tem outras necessidades totalmente diferentes de um público jovem, totalmente diferente de uma equipe que trabalha com Parkinson e Alzheimer e etc. Então, acho que é legal pensar nisso, e na prática eu estou vendo essa movimentação, até por conta do letramento digital, né, que traz isso como premissa, considerar realmente a necessidade desse público-alvo. Pensando em mercado é isso, né? Para você criar um produto, você tem que ouvir a voz do seu cliente e fazer uma VOC e, ao mesmo tempo, testar. Então, já que vai colocar para a prática, testa pequenininho, vê se está dando certo mesmo, se vai atingir né, o objetivo. E, de forma genérica, Salvador, estou vendo, né, volto a repetir, vendo muito positivo, claro, né, respeitando aí as limitações, todos nós também temos limitações, independente de tempo, espaço, idade. Então, acho que sim, está sendo muito legal
e vamos pensar só mesmo no método aí, pensando no letramento, na necessidade desse cliente, que eu acho que isso vai contribuir muito para a evolução dos sistemas, da informatização, enfim, dentro do engajamento. Eu quero te dizer o seguinte, Thaisa, essa coisa de idade é muito relativo, porque eu me lembro quando meu pai fez 50 anos, eu olhava assim, nossa, como meu pai está ficando velho. Agora eu vou fazer 50 anos, eu tô com barba branca já, né? Eu me acho um guri, eu me olho no espelho, eu não me sinto com 50 anos, tu entendeu? Então essa coisa de idade está na cabeça das pessoas, né? Concordo plenamente, é isso mesmo. É isso aí. Brincadeiras à parte, Denise, como é que tu tá vendo essa coisa da tecnologia aí? Como é que tu tá te movimentando nesse cenário de tecnologias exponenciais? Só para deixar registrado que os 50 são os novos 30, tá? Porque eu também já estou no caminho boa. e não me sinto. Não, é isso aí. Então, eu estou aprendendo tanto aqui com a Thaisa, com as falas dela, e que maravilha em relação a essas ferramentas. A gente precisa muito, muito, Thaisa, de melhorar as nossas, enfim, ferramentas de engajamento e indicadores, porque é bem isso, se a gente não medir, não adianta nada, né? A gente precisa medir e mostrar isso. Mas falando de tecnologias, eu acho que isso é uma das coisas que talvez a pandemia trouxe de bom, que acabou que todo mundo se obrigou a saber conectar, pelo menos uma videochamada de WhatsApp, mas assim, Zoom, essas plataformas de reunião virtual, né? Acaba que por mais que a gente tenha ali entre os familiares e os voluntários que a gente tem na ONG são pessoas mais jovens, assim, mas temos avós, né? Temos pessoas 60 a mais ali, com certeza, que super conseguem utilizar as coisas mais básicas. Assim. E a ONG surgiu no digital, na verdade, antes de ser ONG, tudo começou lá em 2012 como um blog, falando de prematuridade, que aí foi ser um portal de referência, que foi ser uma startup, então começou no mundo da tecnologia para então depois vir para o terceiro setor, para esse mundo das organizações da sociedade civil. E hoje a gente trabalha, né? A gente não tem um aplicativo com os conteúdos do site da ONG, um aplicativo, a gente não tem, a gente quer muito isso, porque a gente sabe que muita gente não tem muitas coisas em casa, mas tem um celular com 3G, 4G, e os pais que estão lá, né, com os filhos na UTI, que estão numa sala de espera, uma mãe que está esgotando leite, o celular está na mão, né? E ali é o acesso à informação que eles têm. Então, a gente quer muito poder ter um aplicativo para facilitar, assim, para ser uma coisa de ser mais um apoio, né? E a informação chegar mais fácil para essas famílias. Hoje a gente tem também, né, no site da ONG tem uma plataforma, um cadastro lá que as famílias podem colocar o seu celular e as informações do seu bebê, e elas recebem todo mês alertas de SMS para lembrar das vacinas do prematuro, que são um pouco diferentes, então isso é uma maneira que a gente pensou para ajudar essas famílias a lembrar, né, já que é tanta coisa que eles têm que lembrar. A gente faz grupos de apoio online, né, encontros pelo Zoom mesmo, de gestantes de risco, de pais com bebês internados, de pais enlutados. Então, tem o nosso núcleo de saúde mental da ONG, que usa essas ferramentas para dar esse suporte para essas famílias. Então, veja como uma coisa super trabalhando a favor, né? E as pessoas tendo que se adaptar, claro, né? Dependendo da faixa etária, tem uma limitação maior, menor, mas algumas coisas básicas assim da tecnologia, todo mundo meio que se adaptou na marra em função da pandemia, e isso foi um legado bom, assim, né, digamos, que a Covid deixou. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, eu vou iniciar a nossa última rodada de perguntas, e hoje é o nosso último dia do evento Sinergia. E nós estamos com uma plateia bem significativa aqui. Eu queria deixar à disposição de vocês, se alguém quiser entrar e fazer algum comentário, externar alguma opinião, fazer alguma pergunta para a Denise, ou para a Thaisa, ou para mim, só peço a gentileza de que vocês levantem a mão, que a gente abre a câmera para vocês em seguida, tá bom? Vamos combinar assim, para a gente celebrar o nosso último dia e fazer um fechamento com chave de ouro aí do nosso evento Sinergia, tá? Então, vou começar contigo, então, Denise, a nossa última rodada aí, né? Para quem está assistindo aí da nossa plateia, não só que está assistindo agora, mas que vai nos assistir também no YouTube depois, que isso aqui vai para o ar depois no vídeo do YouTube, né?
e está pensando, né, em iniciar um projeto aí na sua instituição, na sua clínica, no seu hospital, no seu serviço e tal, qual é a tua dica, assim? Olhando para trás, né, depois de todo o teu caminho aí, o que tu teria feito primeiro que tu não fez, né? O que tu deixa de dica principal para essa turma aí? Então, eu acho que a Thaisa vai ser bem importante para dar essa resposta, porque eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a questão das ferramentas, de metodologias e de indicadores e de medir, coisa que a gente não fez, assim, desde o início da ONG, a gente foi meio que na intuição e acabou que as primeiras pessoas, né, que a ONG formou ali eram familiares de prematuros próximos, enfim, que eu conheci na UTI neonatal, no meu tempo de UTI neonatal, e profissionais que eu sabia que eram apaixonados, que eram ativistas, né, que iam estar junto com a gente ali. E foi meio intuitivo, assim, né? Acredito que se a gente tivesse pensado, né, mais sistematicamente em como engajar essas famílias, em como engajar mais voluntários, a gente teria cortado caminhos, né, assim, para o trabalho como associação. Então, eu acredito que sempre a escuta, né, do interlocutor ali e do maior beneficiado que a gente quer, no caso, né, o paciente, o prematuro, ou as famílias dos prematuros, no nosso caso, esse canal aberto, né, essa humildade de pensar que não, a gente sabe que precisa ter uma licença maternidade ampliada, mas assim, a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, levantando uma bandeira, se a gente não tiver ao lado, né, das pessoas que realmente vão ser beneficiadas com isso e que elas vão nos trazer quais são as dores e isso vai sensibilizar, né, a sociedade, o STF, o governo que seja, a fazer alguma mudança de longo prazo, a deixar um legado aí para as próximas gerações, né? Então, eu acho que é importante a gente usar tudo que existe já de construído, né, que está provado que ajuda, então, essas metodologias, ferramentas para construir esse engajamento maior, né, a participação, e a questão do letramento, eu acho que essa palavra também é chave, né? Letramento da população nos seus direitos, nos seus cuidados à saúde. É importante que a gente saiba, porque eles também vão poder cobrar isso, né, da instituição onde ele vai estar internado ou da onde ele estiver. Eu acho que é isso, é a humildade, é o ouvir, a escuta, né, entender quem é o público, o interlocutor, isso eu acho que é fundamental. Muito legal, muito obrigado. Sabe que eu estou te ouvindo falar e estou lembrando da nossa história também, né? Porque a gente começou muito no modelo Thiago Matos, que eu digo, né? Vai lá e faz. Tipo, sabe? Ele tem o livro aquele, vai lá e faz. A gente foi lá e fez, assim, completamente sem metodologia, sem, né? A coisa... Viu aquele problema, disse, vamos tentar fazer alguma coisa, e aí a metodologia depois ela foi vindo, né, eventos como esse, a gente foi aprendendo com um, com o outro, a gente foi incorporando coisas, né, mas talvez seja uma grande dica. Será que eu consegui a Thaís de novo? A Thaís desconectou na chuva e estava entrando no telefone. Gente, Thaís. Tá me ouvindo? Opa, estamos te ouvindo bem. Salvador, não, tá um temporal aqui em Goiânia, gente, do nada. Nossa! Eu saí para fechar a janela, estava chovendo muito, e aí caiu energia. Deve estar voltando já daqui a pouco. É coisas de Goiânia, gente. Que bom que você está aí, que bom que você está aí com a gente, né? Não sei se você estava nos ouvindo, nós estávamos comentando, assim, enfim, que sugestão, que dica dá para dar para quem está começando com um projeto aí, né? E eu e a Denise estávamos discutindo aqui nós começamos os dois no modelo vai lá e faz, né? É isso mesmo. E aí a Denise estava dizendo, bom, quem sabe se tivesse botado um pouquinho de metodologia no início, talvez a coisa tivesse sido um pouco mais fluida, né? O que tu acha, Thaisa? Qual é a tua dica? Acho que sim, né? O método é bem isso mesmo. É super importante, claro que Salvador. Ele traz uma forma, né? Ele dá uma formação mais tranquila para vocês construírem, para todos nós construirmos aí, né, as nossas ferramentas, os nossos mecanismos de engajar o paciente. E claro, para isso tem que ter apoio, tem que ter expertise, né, porque realmente usar a metodologia como caminho não é todo mundo que sabe fazer, não é fácil, não é simples. Então, se vai partir da premissa de ter um método, que para mim é uma dica super importante, é contar com o apoio de pessoas que conheçam as metodologias para ajudar, para contribuir e seguir, né, realmente um jeito aí melhor de se fazer, né?
E conforme todo método tem, claro, toda formação traz isso, né? O começo, meio e fim aí, é importante pensar, né, em como que eu vou colher esses resultados. Porque o resultado, sendo ele positivo ou não, ele é um resultado interessante e importante para você olhar para a sua história, para olhar para a caminhada e ver se o caminho tomado foi bom ou não, e se não foi, aprendizado. Acho que uma outra coisa importante, viu, Salvador e Denise, é a gente comemorar, celebrar os aprendizados. Sejam eles aprendizados que deu certo, a minha escolha foi show, ou não, né? A minha escolha não foi legal assim, mesmo assim a gente tem que celebrar porque foi um aprendizado. Você já sabe como não fazer da próxima vez. E até não fazer para o próximo mesmo, né? Não só você, mas para o colega, para o outro profissional, né? Ele pode se inspirar nas nossas histórias que foram honrosas ou não. Então, acho que, inclusive, compartilhar isso é muito legal. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui com o Safety for Me, para mim, é um dos melhores métodos que a gente tem de realizar, de construir, de fazer o engajamento dar certo, né? E, de qualquer forma, né, como dizem, se não tem tu, vai com tu mesmo, né? Se não tem método, vai mesmo. Eu acho que o ponto de partida agora é a gente realmente entendendo o contexto e a necessidade, é se movimentar e trazendo esses aprendizados durante a caminhada, né? E se desse outra dica, eu acho que é pensar nos parceiros. Considerar os parceiros, porque você sozinho pode até conseguir bastante coisa, mas quando a gente caminha junto, o sucesso é garantido, né? A história é outra. Então, faz a parceria mesmo, chama o colega, pede para ajudar, pede opinião, ouça, escutativa é muito importante para fazer uma construção que é muito legal, assim, né? E eu gosto muito de anotar, assim, sabe, Salvador? Ai, o que foi legal? O que deu certo? Anotar, que seja no post-it, que seja na porta da geladeira, que seja num planner, em algum lugar, porque isso conta a sua história. Né? Os tombos levados aí, a gente nem sempre conta, mas isso faz parte da sua construção, do engajamento, da sua proposta, né? Então, anotem mesmo os caminhos decididos e aquilo que não deu certo para compartilhar com o mundo aí. O mundo merece saber o que a gente está fazendo, o que está dando certo, e também aquilo que não está dando certo. Isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Adorei tua dica. A gente vai nos eventos, nos congressos, e a gente só vê as coisas que dá. A gente só vê o sucesso das pessoas, mas ninguém sabe dos tombos, né? Assim, eu gostaria de ver uma mesa redonda, assim, minhas sucessivas falhas, tentando, né? E aí que o cara apresente só o que deu errado na sequência, porque, olha... Salvador, eu tô dentro dessa. Se você quiser, eu tô junto, porque a gente tem que aprender a falar disso. Isso quebra paradigmas, né? Com certeza. Isso exercita a humildade, né, Thaisa? Resiliência. Muito bom, muito bom. Queridas, eu estou de coração cheio de alegria, assim, a gente cumpriu a nossa missão, assim, foi uma semana muito, muito rica, né, os 4 dias do evento Sinergia, né, profissionais assim como vocês, brilhantes nas suas áreas de atuação, acho que conseguimos produzir muito conteúdo assim, de extrema qualidade, estará todo ele disponível gratuitamente nos nossos canais do YouTube e podem ser acessados também pela nossa página www.safetyforme.com. Tem a página dos eventos, que a gente já acha ali, né, o Sinergia e a Semana Internacional. Vai clicar em cima do Sinergia, vai aparecer ali todos os 4 dias, né? Os 4 vídeos aí para que vocês possam, enfim, usar, rever e compartilhar na instituição de vocês. E agradecer demais, Denise, tua presença, parabéns pelo teu trabalho, uma alegria compartilhar essa mesa contigo aqui. Eu que agradeço, Salvador, parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa, super necessária, e eu que fico muito grata e honrada de ter feito parte. Muito bom, obrigado. Conta comigo sempre, para setembro... Novembro, que é o mês da prematuridade, Bora. Daí eu vou chamar a Thaisa. Tamo junto, tamo junto. Beleza. Eu e a Thaisa estamos na segunda junto já, né, Thaisa? Nós aí vamos que venham muitas outras. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Thaisa, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, é uma alegria. Muito obrigado. Eu que agradeço, Denise, um prazer, uma honra. E Salvador, né, como a gente sempre termina essas falas, né? Nada sobre mim sem mim. Então, é sobre isso que a gente precisa sempre falar. Isso mesmo. Né? Muito obrigada pela oportunidade, viu? E a todos que estão aqui conosco. Eu que agradeço. Gente, um grande beijo no coração de todos vocês. Espero que tenham aproveitado. E lembrem-se, última semana de setembro,
a terceira semana internacional de segurança do paciente da Safety for Me. Vários convidados internacionais já estão me confirmando, gente da Patient Safety Movement, gente da Anestesia Patient Safety Foundation, quer dizer, vem gente grande aí, e fora todos esses nossos parceiros do Brasil aí que enfim, dispensam apresentações, tá bom? Um grande beijo a todos, bom restinho de semana e até mais.